Começa agora mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT e hoje eu vou conversar com quem já foi coordenador de juventude na gestão de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo. Foi secretário de Cultura na gestão de Bruno Covas. É mestre em filosofia. É também especialista em impacto sociocultural e economia criativa. Eu vou conversar com Ale Youssef, que é, digamos assim, um carnavalesco disfarçado. Mas, e com este nome, Ale Youssef, essas são as coisas do Brasil. Essas são as coisas de São Paulo. E eu queria começar, Ale, além de te agradecer pelo seu tempo para a TVT, te colocar diante da seguinte questão. Eu, quando comecei a fazer, em 1970, Faculdade de Ciências Sociais, na veneranda Universidade de São Paulo, carnaval e futebol eram assuntos realmente da ralé. Não me venha, senhor Juca, com futebol para dentro da Faculdade de Ciências Sociais da FEFELESH. Foi preciso que Roberto da Mata começasse a tratar desses temas, futebol e carnaval, para que a nossa elite intelectual entendesse que duas das manifestações culturais mais arraigadas no país não poderiam ser tratadas como circo, como alienantes, como alguma coisa menor. Queria te ouvir sobre isso inicialmente. Nossa, Juca, adorei essa sua provocação para começar nosso papo. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui contigo na TVT. É do Kfouri do futebol para o Youssef do samba, né? E do carnaval. Vamos fazer essa troca. Maravilhosa citação de Roberto da Mata, né? Que diz que o carnaval talvez seja a instituição que dê melhor sentido de continuidade ao Brasil, né? E eu acho que carnaval e futebol são identidade nacional, né? Tá acima de qualquer tipo de outra questão e fala direto ao coração de todos, né? Então a gente tem, ao lidar com esses dois assuntos, uma responsabilidade de lidar com quem nós somos, com o que está impregnado na nossa alma, com a nossa identidade. E, de fato, existiu durante muito tempo esse tipo de preconceito e acho que, com o tempo, esse preconceito foi sendo superado, especialmente em relação ao carnaval, porque ele começou a ser misturado com uma luta pelo direito à cidade, né? Então, no momento em que o carnaval de rua, principalmente na cidade de São Paulo, ele se transforma e se alia a outras lutas pelo direito à cidade, como o cicloativismo, como a luta pelo bem-estar e pela qualidade de vida do Parque Augusta, a luta pelo movimento de moradia, pela ocupação 9 de julho, ou a luta pela nova cidade, a nova urbanização que a gente gostaria de ter na cidade, tudo isso junto, compondo a ideia de luta pelo direito à cidade, eu acho que isso começou a tocar também as pessoas que estavam na luta social e perceber que fazíamos, todos nós, desse movimento de carnaval de rua e de ocupação cultural e artística da cidade, parte de um grande movimento de transformação de São Paulo. E a partir daí, Juca, eu acho que a gente teve realmente êxito, né? Acredito que esse movimento de retomada do carnaval de rua de São Paulo, que aconteceu nos anos 2000, a gente sempre coloca a palavra retomada, porque o carnaval de São Paulo originalmente é um carnaval de origem na rua, né? Desde a época que o Dionísio Barbosa criou o Cordão da Barra Funda em 1914 para desafiar a elite que fazia carnaval só para os brancos e ricos, e fez o Cordão da Barra Funda, que depois se transformou na Camisa Verde e Branco, desde quando o Vai-Vai surgiu na década de 30, dissidentes do grupo de Várzea e Várzea, futebol de Várzea e carnaval Caicai, desde quando a gente teve um movimento no Peruche, um movimento na Vila Maria, década de 50, década de 40, tudo isso, a Lava Pés em 37,
Tudo isso muito enraizado e muito forte na cidade de São Paulo. Então, a retomada acontece com essa necessidade de reocupação da rua. E por isso ela é direito à cidade, e por isso ela se torna muito, muito, muito relevante na disputa de que cidade que nós queremos. Eu vou retomar esse tema porque tem sido, é claro, até pela ocasião, temas recorrentes nas suas colunas no UOL, né? Tanto na semana passada quanto nesta quarta-feira. Mas antes disso, até para continuar na provocação e te permitir retomar esta questão da importância do samba e do carnaval paulistanos. Vinícius de Moraes diz que São Paulo era o túmulo do samba. Foi só um equívoco, uma manifestação de bairrismo ou uma leviandade qualquer de alguém que já tinha tomado 5 uísques? Bom, talvez a última opção seja mais crível, né? Mas veja, é uma bobagem bairrista, né? Só pode ser isso, né? Na verdade, talvez uma bobagem bairrista com um olhar muito a partir da Zona Sul carioca, olhando para uma elite paulista que não se equalizava ao que acontecia ali na Nascimento e Silva, certo? Talvez possa ter sido isso também. Mas eu acho que foi uma bobagem, assim como é uma bobagem, e até uma certa infantilidade, as críticas ou os preconceitos que São Paulo recebe toda vez que alguma notícia positiva da nossa folia aparece, né? Sempre tem alguém ali falando: ah, isso é bobagem, São Paulo não tem tradição, São Paulo não tem raiz. Ou então falando: olha só o que acontece aqui, isso aqui não acontece em São Paulo. Na verdade, tem uma dose de preconceito muito grande ali. Especialmente porque esse preconceito parte, Juca, muito de uma elite cultural que é, digamos assim, progressista, de esquerda no nosso país. E ela ignora o fato do Dionísio Barbosa, ou do Caicai, ou do Geraldo Filme, ou de todas as lideranças, Madrinha Eunice da Lava Pés, Xangô da Vila Maria, né? Ou os grandes, o Inocêncio da Camisa Verde, todos os movimentos e todas as pessoas, seu Carlão do Peruche, que nos deixou agora há pouco, serem pessoas do povo, das comunidades, serem pessoas negras que estavam lutando por uma cidade diferente naquele momento em São Paulo, quando todo esse movimento começou, né? Os cardeais do samba de São Paulo, aqueles que lutaram contra a ditadura para o samba ser reconhecido em São Paulo, na época do AI-5, quando o prefeito era o Faria Lima em São Paulo, eles estão bem distantes da Nascimento e Silva e desse preconceito que o Vinícius de Moraes expressou naquela época. Pois é, né? É tão curioso você pensar, né, que a gente que vira e mexe está discutindo os preconceitos contra o nordestino, né? Os absurdos que se cometem em nome desse preconceito. A gente olha para o carnaval no Nordeste, seja em Salvador, seja em Olinda, seja em Recife, ou seja, o carnaval do Rio de Janeiro, né? E com todas as homenagens que eles merecem. É curiosa essa situação da máquina que conduz o país, né? São Paulo ser objeto de um preconceito, né, isso? Não é? Não, isso é maravilhoso, realmente, é verdade, é muito curioso, dá até um pouco de receio de falar, né? Afinal de Isso, contas, nós temos tantos outros problemas enraizados em São Paulo sim, e tantas sim. questões que precisam ser resolvidas nessa cidade, enfim, nessa selva, nesse capitalismo selvagem, nessa opressão que existe na nossa cidade. Mas nesse particular, é curioso, né? Porque de fato existe esse preconceito. Mas é óbvio, né, Juca, que esses outros preconceitos contra São Paulo são derivados dos erros, os Sim, erros seculares de São Paulo em relação a tantas coisas, né? A gente sim. também, claro, que tem essa clareza. Mas a gente está fazendo um recorte, né? O recorte Boa, do boa. carnaval e do Maravilha. samba. Nesse aspecto, é interessante fazer essa reflexão. Agora, Ale, uma coisa que eu estranho, e até nos seus textos mais recentes, e a Dona Irã Barbosa? Bom, a Dorina Barbosa está acima de qualquer suspeita, né? E está Ah, absolutamente colocada no panteão dos nossos maiores nomes da história da cultura paulistana, certo? A Dorina Barbosa sempre foi e sempre será aquele que fura a bolha, aquele que consegue ser tocado na roda de samba do Cacique de Ramos, ali em Ramos. Aquele que é
reverenciado, inclusive, pelas rodas de samba da Zona Sul e pelos blocos da Zona Sul. A Dorirã é, de fato, grande personagem da nossa tradição. Aliás, se você pensar no Bexiga, no Brás primeiro, depois no Bexiga, ali, e essa mistura, né, de personagens, a Dorirã, o italiano, né, que tocava o samba, Geraldo Filme, o compositor sambista genial, negro, e essa confluência, essa aproximação do que aconteceu ali também, ali na várzea do Rio Saracura, ali no Bexiga, que é onde, na verdade, a gente pode definir muito bem definido o que é a nossa cidade de São Paulo, desse encontro entre os imigrantes italianos e os negros ex-escravizados que fugiram para lá naquele quilombo. Eu acho que essa mistura define bastante a nossa cidade e a nossa tradição cultural. Você, se eu não estou enganado, é um dos fundadores do Cortejo do Baixo Augusta, não é? Sim, sou Muito bem. fundador. Neste último fim de semana, pela 16ª vez, o Cortejo do Baixo Augusta desfilou entre os blocos paulistanos. E um dos homenageados era Marcelo Rubens Paiva, o autor do livro que dá origem ao filme que será submetido ao Oscar no sábado de carnaval. No sábado de carnaval? Não, Domingo. no domingo de carnaval. No domingo de carnaval. Todas essas coincidências. E o Marcelo acabou sendo agredido. Primeiro, eu queria que você ressaltasse, antes de falar da agressão, a beleza que foi o desfile. 2, eu queria que você, ao tocar na questão da agressão, me dissesse o que você está achando, se é que você se deu conta, chegou até você, uma discussão que está havendo, que nós democratas, nós progressistas, falhamos gravemente em não prender e até não agredir o cara que agrediu o Marcelo. E deixou passar. Até hoje não se sabe exatamente quem ele é, embora a foto tenha sido entregue à polícia. Queria que você fizesse uma análise com a sua sabedoria desse episódio, da festa e dessa coisa desagradável que aconteceu na festa. Bom, eu vou começar pela coisa desagradável, porque depois eu quero concluir falando de coisa boa. Primeiro, queria registrar que o Marcelo é porta-estandarte do Baixo Augusta há 16 anos. Sempre. Ele também faz parte do grupo que fundou, que está junto há 16 anos, que fez todo esse movimento que a gente falou aí no começo de retomada do Carnaval. Então, a gente estava homenageando o Marcelo, não apenas pelo fato maravilhoso, histórico do filme inspirado no seu livro, tá ali concorrendo a 3 estatuetas no Oscar, mas porque nós somos amigos, irmãos e muito queridos e amamos o Marcelo, estamos muito felizes junto com ele por esse feito, o feito dele, o reconhecimento à família. A gente estava lá com 2 irmãs do Marcelo, o sobrinho do Marcelo, todos muito próximos e todos muito felizes com o que estava acontecendo. Segundo, queria dizer também que o ato horroroso aconteceu antes do desfile, né? Depois do que aconteceu, o Baixo Augusta fez a homenagem ao Marcelo. E essa homenagem, inclusive, está nas redes e é linda demais. Eu queria muito que você assistisse, Juca, porque é muito bonito. Simoninha cantando a música do Erasmo Carlos, tema do filme, todos os fundadores e amigos ao lado, ele também cantando, e a gente enaltecendo a Eunice Paiva, a família Paiva. Foi muito emocionante. E depois disso começou o desfile, depois eu conto para você como foi. Sobre a agressão, eu gostaria de dizer o seguinte, houve sim um momento muito tenso, onde foram jogados uma latinha e uma mochila em direção ao estandarte, em direção ao Marcelo. Foi realmente muito rápido, tumultuado, todos nós ficamos revoltados, a gente se sentiu agredido assim como o Marcelo foi, e principalmente em solidariedade ao nosso querido amigo. Mas eu também gostaria de trazer para o debate, coisa que eu vi pouco, e seria muito importante a gente trazer, que é o fato de que é um problema de segurança,
mas também é um problema de saúde pública e de acolhimento às pessoas que são usuárias de drogas e que ocupam o centro da cidade, como todos nós sabemos que ocupam, né? E me pareceu também muito possível ser um caso desse, sabe, Juca? Naquele momento, a exaltação do rapaz ali, do agressor, né? E foi um momento muito delicado nesse sentido. Então, eu acho que esse assunto, esse lado, esse viés foi pouco colocado no debate público. A gente tem, hoje em dia, com a polarização nacional, acaba tendo uma mania de colocar já de cara essa polarização, achar que é uma questão mais politizada, achar que tem alguma coisa a ver com o outro lado, etc. Eu acho muito pouco provável, porque a gente está falando do Baixo Augusta, estou falando de 1 milhão de pessoas num ambiente absolutamente progressista e histórico, que todo ano faz o cortejo. Acho muito pouco provável que tenha tido um infiltrado ali. O que eu acho mais provável é essa hipótese que eu trago aqui, em relação à pessoa que estava bastante descontrolada e atirou e arremessou. Foi lamentável. E aí, claro, a gente viveu esse momento de comoção. Depois desse fato lamentável que a gente tem que repudiar demais, aconteceu um desfile lindo. Aconteceu, além da homenagem que nós falamos ao Marcelo, um desfile que reuniu 1 milhão de pessoas, em que misturou ritmos importantes, que trouxe artistas como a nossa madrinha Tulipa Ruiz, que é cria do Baixo Augusta, cria do Estúdio SP, cantando, que trouxe o Iago próprio, que é um novo rapper da música urbana, cantando, que trouxe o Otto, artista pernambucano maravilhoso, tão importante, tão impactante aqui na nossa região também, que trouxe a Tássia Reis, uma das maiores vozes da nova geração, cantando samba, cantando sambas de Bete Carvalho, de Alcione, que foi comandado pelo Simoninha, que é um grande nome da nossa música e que pilota artisticamente o nosso bloco, juntamente com a nossa banda, juntamente com o André Frateschi, juntamente com a Bruna Pazinato, e que foi finalizado, Juca, por um dos maiores nomes do samba e da música popular brasileiro, Jorge Aragão, em frente à Praça Roosevelt, em frente à Igreja da Consolação, cantando seus clássicos do samba, porque esse desfile tinha como tema ele. O tema era a força dos nossos pagodes, que é justamente para defender o direito ao carnaval de rua, a vida noturna, as rodas de samba, a cultura paulistana na essência, a vocação paulistana. Então, tudo isso aconteceu no domingo e foi muito bonito e foi um dos desfiles mais impactantes que nós fizemos nesses 16 anos. Pois no próximo bloco nós vamos falar exatamente desta figura de Jorge Aragão. Até já. Eu converso com o agitador cultural, Ale Youssef. Eu converso com Ale Youssef, que foi secretário de Cultura do município de São Paulo na gestão de Bruno Covas, foi coordenador da Juventude na gestão da prefeita Marta Suplicy, é mestre em filosofia, especialista em economia criativa, um dos fundadores do bloco que homenageou Jorge Aragão. Jorge Aragão, que tem como refrão, numa das suas inúmeras bem-sucedidas composições, a arte popular do nosso chão é o povo que produz o show e assina a direção. A arte popular do nosso chão é o povo que produz o show e assina a direção. Assina a direção. É isso, Ale? É o povo que assina a direção? Né, essa composição, Coisa de Pele, né, uma música emblemática de Jorge Aragão. É dessa música que nós extraímos o tema do desfile do Baixo Augusta, que é a força dos nossos pagodes, que vem de uma frase que o Jorge Aragão fala na letra, que é: resiste quem pode à força dos nossos pagodes, né? Então, é inverter a lógica da resistência, né? A gente sempre vê, a gente sempre fala a cultura resistindo, mas também é importante que as pessoas resistam à beleza das coisas que a gente faz, né? E foi assim que a gente teve que peitar os anos Bolsonaro, a crítica à cultura, a criminalização, fazendo coisas
boas, bonitas e fortes, né? Como a onça do Guimarães Rosa, né, Juca? Sempre bom, forte, bonito. Eu acho que a gente teve tomamos essa decisão porque também seria muito importante ter o reconhecimento desse nome que não só é o grande compositor e o grande cantor que mas também é um grande representante do carnaval de rua. O Jorge Aragão está atrelado à história de uma das maiores experiências de carnaval que existem no Brasil, que é o Bloco do Cacique de Ramos, né? Que é onde existe ali a quadra do Cacique de Ramos, onde no fundo ficava a Tamarineira, e a sombra da Tamarineira é onde foi fundado o Fundo de Quintal. É o samba contemporâneo, assim, a coisa mais importante que existe desse ponto de vista no Brasil. Então, tê-lo aqui, tendo esse reconhecimento dele e vendo a emoção que ele teve ao ser homenageado por essa multidão gigantesca, emocionada, chorando, cantando Vou Festejar, cantando Eu e Você Sempre, cantando Malandro, cantando Coisa de Pele, grandes clássicos do Jorge Aragão, cantando Coisinha do Pai, enfim. Foi muito bonito e é muito importante para o Carnaval de Rua de São Paulo nesse momento de maturidade dessa retomada. Que legal, que legal. Você sabe que você até comove a gente com o seu entusiasmo. Me diga uma coisa, entre as coisas que você escreveu ultimamente, eu achei excelente, a sua coluna em que você diz, ora, não, tudo bem, reconhecimento tácito, o sertanejo lidera no momento. Agora o samba e o pagode andam merecendo um VAR. O que é que isso significa? O que é que isso significa, Ale? Eu fiz assim na coluna, ó. Fazer o VAR. Na verdade, foi o seguinte, Juca, eu peguei a pesquisa de hábitos culturais, que foi recentemente publicada por um instituto importante, né, pelo Datafolha que colheu, o Instituto Itaú Cultural e a Fundação Vale patrocinaram. Essa pesquisa é de hábitos culturais nas grandes capitais do Brasil. E aí eu recebi lá os números, etc. E eu vi lá, constatei que o sertanejo estava lá em primeiro, né, no Brasil. E aí eu reparei que existia uma separação entre samba e pagode. Então, assim, você tinha o samba com 13, o pagode com 11, sei lá. Tinha lá uns números ali que eu falei, mas por que tem essa separação? Sendo que o sertanejo reunia ali a pisada, reunia o brega, reunia a dupla de sertaneja tradicional, reunia a música caipira. Era um leque amplo de ritmos que estavam juntos ao sertanejo. Agora, eu percebi que estava essa diferença, estavam separados o samba e o pagode. Eu perguntei para quem estava fazendo a pesquisa e falaram: ah, mas isso é uma orientação do nosso grupo de trabalho que quer separar o purismo do samba e o pagode. Aí eu falei: não acredito. Olha onde a lacração consegue nos levar, né? Estávamos separando samba e pagode e não estávamos deixando eles ficarem juntos. E por isso nós não estávamos figurando apenas 5 pontos atrás da música sertaneja que lidera no Brasil. E por isso estávamos não fazendo o debate que deveríamos fazer, que é que existe um movimento maravilhoso acontecendo no Brasil de resgate de rodas de samba em todos os 4 cantos do país, não só no Sudeste, não só no Nordeste, em todos os cantos do país. E esse movimento de roda de samba tem sido tão impactante. Roda de samba que mistura samba tradicional e pagode, e que também coloca a música popular brasileira em ritmo de samba, e também os sambas de música popular brasileira dentro, e é capaz de até colocar a música popular brasileira em 3º lugar na pesquisa, né? Então, assim, olha que beleza, que bonito que é esse movimento, né? Então, é por isso que eu falei do VAR, né? É claro que a música sertaneja é uma realidade, precisa ser respeitada, não dá para tratar a música sertaneja, principalmente a cadeia que tem embaixo dela, representada ali pelo pai, que dá uma viola para a filha ou para o filho, numa expectativa de crescimento e de alavancagem da vida e de tradição das raízes da música sertaneja, tratar essa música essa multidão de pessoas como se fossem apenas um ou outro artista que tem lá suas posições mais radicalizadas e são milionários. Existe uma tradição muito grande que precisa ser respeitada. Mas também é muito bacana que a grande tradição da cultura brasileira, que é o samba, que é o pagode, que é, enfim, a música popular brasileira, esteja tão bem posicionada. E por isso que a gente pediu o VAR.
Ale, eu cresci ouvindo meu pai cantar até quando eu era pequenininho, música caipira para eu dormir. Meu pai era de Botucatu. Sem nenhum, sem nenhum preconceito. É necessário fazer esse disclaimer: nenhum preconceito. Há algum conteúdo ideológico que você identifica na questão da, digamos, proliferação deste tipo de música sertaneja junto ao agronegócio? Olha, eu acho que é óbvio que existe uma relação de uma parte, especialmente da música sertaneja mais mainstream, né, com as feiras agropecuárias e com as festas de rodeio. Isso é uma tradição nos interiores do Brasil muito importante, né? E isso, claro, está associado, né? E agora, se você me, assim, a gente cravar aqui que isso é uma estratégia de disseminação para favorecer um setor determinado, aí eu acho que é difícil a gente ter essa lupa para cravar esse tipo de afirmação. Eu acho que existem muitas músicas sertanejas, né? Existem muitas formas de expressão dessa cultura do interior, da cultura caipira e etc. Eu acho que, assim como você bem colocou, que cresceu ouvindo esse tipo de música, eu também ouvi muita coisa e gostei, gosto de muita coisa, e gosto inclusive de coisas mais contemporâneas, né? E que eu, na minha visão e no meu consumo, nunca associei com essa questão do agronegócio, não. Agora, a gente precisa sempre estar de olho, né? Porque é claro que tem derivações disso que podem estar cumprindo algum papel ou algum interesse desse ou daquele setor, óbvio. Olha aqui, em que medida você constata que a cultura no Brasil perdeu força diante das estruturas de poder, de resultados eleitorais mais recentes, inclusive democráticos, e da questão religiosa? Tem alguma coisa a ver a nossa a perda de espaço da cultura no Brasil para esse fenômeno de governantes que não dão à cultura a maior importância e a questão religiosa, além do mais? Olha, Juca, eu acho que tem um outro componente que a gente precisa colocar nessa equação, que Boa, é de governantes que dão importância à cultura e não fazem o que precisa ser feito na boa. necessidade urgente de atualização da política cultural, né? A gente está totalmente desatualizado, não estamos mais falando, do ponto de vista da política cultural, com as novas gerações. Está acontecendo com a cultura um fenômeno parecido com esse que aconteceu com as novas relações do trabalho e com o empreendedorismo, que foi tão diagnosticado agora na última eleição municipal, né? A gente percebeu esse assunto, esse debate, né? A gente não atualizou a política cultural, não aproximou a política cultural da economia criativa, né? Das forças criativas que hoje compõem esse grande ambiente que reúne as linguagens artísticas tradicionais, mas também outras linguagens importantes, como as derivadas da tecnologia, dos games, da moda, da arquitetura, do design, da publicidade, dos grandes eventos. Tudo isso é um campo que representa 3,11% do PIB brasileiro, né? E esse campo está intrinsecamente ligado com esse empreendedorismo popular que não está sendo levado a sério ou não está sendo levado como deveria ser levado por diversas áreas do nosso atual governo, infelizmente, porque a gente precisa se conectar com as novas gerações. E os jovens hoje, que são ávidos por essa economia criativa, que são ávidos pelos games, pelo audiovisual, pelo YouTube, pelo, sei lá, TikTok, por todas essas expressões, sem juízo de valor, é um fato. Isso está acontecendo. Eles se veem distantes da política cultural, que não os ampara. Não cria, por exemplo, junto com o Ministério da Educação ou o Ministério do Trabalho, formação para eles, né? Ou seja, não podem se formar tecnicamente nessas expressões, nessas profissões. E também não fazem o trabalho de políticas que possam desenvolver
essa atualização da ação cultural. Hoje em dia, Juca, a gente está com a mesma política cultural de 30, 40 anos atrás, baseada em fomento, com um orçamentozinho pequenininho, um cobertor curto, que não dá conta de todo mundo. Se você comparar, são mais de 140 mil CNPJs derivados da economia criativa. E quantos prêmios de fomento se paga hoje em dia no Brasil? Pouquíssimos. Não dá nem, assim, não dá nem pro cheiro, entende? Essa distância, essa dicotomia é que explica esse problema crucial que nós estamos vivendo, inclusive de distanciamento de movimentos culturais periféricos importantes das bases progressistas. Isso está acontecendo agora. O candidato oficial, apoiado pelo governo federal na Prefeitura de São Paulo, não teve apoio das principais produtoras de funk das periferias de São Paulo. Não teve apoio dos principais produtores de games. Não teve apoio dos da maioria dos micro e pequeno empreendedores criativos da cidade. Isso é um fato. E isso explica, e se é sobre, eu falei inclusive isso numa coluna, isso está dentro do contexto dessa queda de popularidade, eu acho. É muito importante a gente pensar nisso agora, enquanto ainda é tempo. Muito bom tocar nisso, Ale, entre outras coisas, porque temos do outro lado, né, uma direita raivosa que acusa a Lei Rouanet, que diz que se a arte é boa, ela vende por si só, que não precisa de incentivo, não precisa de subsídio, não precisa de coisa alguma, que nos Estados Unidos ninguém, o governo algum respalda atividades culturais, cinema, teatro, música, o que for. O mercado é que decide contra... Juca. Diga. Desculpa, falhou aqui, desculpa. Diga. Juca, quando você considera a política cultural parte ou compõe essa política cultural, com os fomentos, as linguagens artísticas tradicionais, para se valorizar o DNA da nossa cultura, com a ideia de economia criativa, você trata o setor como todos os setores industriais do Brasil são tratados. Nós nunca tivemos crédito, Juca. Nunca tivemos crédito no Brasil para esse setor. Por que a indústria automobilística, que representa 2,5% do PIB, tem tanto crédito, né? E a gente não tem crédito, e tem tanto incentivo, e o pouco incentivo que nós temos é criminalizado dessa forma. Porque falta atualização, falta o nosso setor cultural e o nosso setor progressista abrir a cabeça para o novo, se atualizar, criar pontes com outros universos, furar bolhas, aproximar diferenças, porque senão nós vamos ficar lacrando uma cultura que já não existe mais e vamos correr o risco de perder toda essa base social tão importante, tão fundamental para a gente criar esse lastro de ações e também lastro de beleza que só a cultura é capaz de proporcionar, Juca. Então, assim, a gente precisa superar esse engessamento em torno da política cultural do passado, que, aliás, diga-se de passagem, Juca, com todo respeito, também representa muitos dos benefícios que algumas pessoas que orbitam os espaços de poder têm, né? De garantir o seu fomento. O meu eu garanto, e o do resto. Mas tem um resto gigante agora. Como é que a gente faz? No meu governo você vai ser o ministro da Cultura, pode ficar sossegado. Ale, Parece. Ale, a gente sabe, carnaval gera riquezas. Carnaval incentiva o turismo, hotelaria, restaurantes, indústria de bebidas, tudo. Essas riquezas chegam a quem produz a festa? Eu acho o seguinte, aí tem duas coisas. Eu acho que existe a cadeia de suprimentos em torno do carnaval que aí, de fato, se beneficia, né? Só na cidade de São Paulo, a perspectiva é de mais de 3 bilhões de giro na economia, né? A partir aí de seus quase 700 blocos de carnaval. Então, de fato, toda a cadeia de serviços que está em torno de um cortejo, de um desfile, se beneficia. Assim, o setor hoteleiro, o setor de transporte de aplicativos, o setor que fornece grades, o setor que fornece trio elétrico, que fornece corda, que fornece água, que fornece todas essas coisas que você citou. Acho que chega. O curioso, e aí é um problema no modelo que existe, principalmente aqui em São Paulo a gente já identificou isso, é que quem é o protagonista
da festa, que é o bloco de carnaval, que é aquele grupo de amigos que se reuniu para fazer aquela farra, clássico, como todo bloco de carnaval deve ser, ele acaba ficando entre essa grande indústria, esse grande giro econômico e a cidade, o órgão público que faz o seu próprio edital de patrocinador. Então a cidade faz um edital de patrocínio. Aqui em São Paulo foi quase 30 milhões, ganho por um consórcio que reuniu uma cervejaria, um grupo de aplicativo e um grupo de entrega de comida online. Esse consórcio absorve, paga 30 milhões, a cidade pega esse dinheiro e coloca lá grade, banheiro, infraestrutura, etc. Só que não dá recursos ou incentivos aos blocos. Só dá um pequenininho fomento através da Secretaria de Cultura, que só atinge 100 blocos, que não dá para pagar nem o carro de som que o bloco sai. E aí, os blocos precisam correr atrás de patrocínio, né? E aí que entra o que você me perguntou. Sim, nessa lógica, fica uma lógica de mercado, que é uma lógica que fica estranha, envezada, até porque são esses blocos que geram essa receita gigantesca, entende? Então está muito mal dividido, muito mal organizado. É um modelo que é um modelo datado já também, já passou o seu tempo. Na época que era poucos blocos, 100 blocos, ali pouquinho, ainda a gente estava sem essa tradição na cidade, e agora precisa ser atualizado. Tem blocos que movimentam muito dinheiro, que trazem muita alegria para o povo, né? Então precisam ser contemplados nesse novo formato que precisa ser desenhado. Muito bem, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e já volta com a Lei Youssef. Eu converso com aquele que já foi coordenador de juventude na gestão de Marta Suplicy, que foi secretário de Cultura na gestão de Bruno Covas, que é mestre em filosofia, especialista em economia criativa. Eu converso com Ale Youssef. Ale, o senhor Hermann Göring, que disputava o coração de Adolf Hitler, costumava dizer que todas as vezes que ele ouvia falar em cultura, ele tinha vontade de pegar o revólver. Nós ainda convivemos com pessoas no poder que têm esse sentimento? Claro que convivemos, infelizmente, né? A gente vê manifestações culturais sendo criminalizadas, sendo perseguidas, sendo censuradas. Assistimos isso no governo Bolsonaro todos os dias, né? E assistimos isso em várias situações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Aqui no Brasil, recentemente, eu até outro dia entrei para comentar sobre isso no UOL, falando sobre uma prefeita no interior do Maranhão que proibiu o carnaval. E ela estava querendo substituir o carnaval por um festival gospel. E isso é só um exemplo, até meio ridículo, né? Mas é um exemplo da onde as coisas conseguem chegar nessa insanidade diante dessa perseguição permanente. É óbvio que é muito curioso, eu até brinquei com a minha querida amiga Fabiola Cidral nesse dia, quando eu fiz o comentário, falando que esses partidários, ela é do PL, essa prefeita, esses partidários dessa prefeita não tem coragem de propor o fim do carnaval em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife, em Salvador, nem no Rio de Janeiro, né? Então, e também essa perseguição, muitas vezes, pode ser um tiro no pé, por conta do gosto cultural da população e da identidade nacional. O gosto cultural precisa ser levado em consideração, né? E esse gosto, no caso do carnaval, é muito interessante a gente analisar, independentemente das questões políticas e das diferenças, da polarização, etc., esse gosto cultural da população, ele tem uma aprovação, quer dizer, o carnaval tem uma aprovação com uma margem muito maior
do que a margem de uma eleição presidencial hoje em dia entre um lado e outro. Então, a gente tem uma identidade cultural aí que, inclusive, está comunicando para outras pessoas que inclusive, se deixam levar por esse discurso de ódio, mas que gostam, e que curtem, e que vivem. É aquela história, né? O negacionismo da pandemia, né? E a crítica criminalizando a cultura, era feito pelos correligionários do ex-presidente, mas depois acabava, desligava a internet e assistia uma série, assistia uma novela, ver um filme, ouvir uma música. Quem é que faz a série, quem é que faz a novela, quem é que faz o filme, quem é que faz a música, né, Juca? Então, tem uma coisa aí mal parada que precisa ser esclarecida. E eu acho que a melhor forma é continuar fazendo coisas bonitas, fortes, belas, sem parar. Eu ainda estou aqui ganhando todos os prêmios. É a Fernanda Torres dando um show no mundo inteiro, quer dizer, que nos representando de um jeito que a gente nem imaginava ser possível hoje. Tá um calor, né, no coração. É o Walter Salles, é a beleza que está acontecendo em torno da nossa cultura, mesmo com as dificuldades que nós sabemos que existem. E furando bolhas e fazendo uma bilheteria absurda, maravilhosa no cinema, e trazendo essa história do passado para um presente que está tão quente, está tão verdadeiro hoje em dia, né? Então acho que é assim que a gente enfrenta essa situação. Ensinando história, né, Lê? Eu acho que não há. Outro dia eu vi alguém que fez essa comparação e eu acho que faz todo sentido. O Ainda Estou Aqui está para a história do Brasil, assim como o História Oficial está para a história da Argentina. É perfeito, Não é verdade? É uma coisa assim. perfeito. 4 milhões de pessoas foram ver já. A juventude se deu conta de uma realidade que ela ouvia falar à distância, não fazia muita ideia do horror que era aquilo, de como uma família pode ser destruída por um gesto arbitrário de um ditador de plantão. Né? É uma coisa assim, é inestimável. Eu digo, não, é claro que vai ser muito gostoso se ganhar o Oscar, mas não precisa de Oscar, não precisa de nada. Já cumpriu sua missão, a sua missão cultural, sua missão histórica, está mais cumprida. Exato. Né? E Concordo sem um total, exagero, concordo. sem um exagero, né, Ale? Na Não, medida. Né? a Hollywood Reporter colocou na capa a Fernanda Torres falando, ela já ganhou. Porque ela já Isso, ganhou, porque ela mostrou para o Brasil o que tinha acontecido naquela época. O filme mostrou para isso, o Brasil. Né? Isso é o isso, nosso principal prêmio. E ainda isso, mais nesse momento que a gente está lidando aí com as questões do 8 de janeiro, com as questões que a gente precisa defender isso. muito fortemente que não haja a anistia, que não haja essa presepada que eles estão tentando criar aí. E isso é muito importante, né? A gente, aliás, é muito bonito, queria também registrar, que quando nós fizemos a homenagem ao Marcelo, ali no Baixo Augusta, depois daquele momento catártico, o público todo gritou sem anistia. Sem anistia, sem anistia, sem anistia. Isso é uma compreensão de um ensinamento que vem do filme, do público que assistiu o filme. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É muito sublime e muito importante a gente poder viver isso nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? É isso. Ale, deixa eu te fazer algumas maldades, vá. Sabe, jornalista é uma raça desgraçada. Tá adorando a entrevista e tal. Falei, agora deixa eu deixar o entrevistado em má situação. Ale, fosse você o ministro da Cultura do Brasil e estivesse posto diante da seguinte questão. Senhor ministro, de duas uma, o senhor escolhe o carnaval na avenida, carnaval na passarela ou carnaval na rua. Ou o carnaval das escolas de samba, ou o carnaval dos blocos. Não tem outra opção. O que você diria? Olha, Juca, eu não aceitaria ser ministro desse governo aí, não. Eu não aceitaria, de jeito nenhum. Sempre tem uma É que terceira nem o menino, saída. é que nem o cara, é que nem aquela pergunta que fala assim: qual é o melhor carnaval do Brasil? Eu não quero nem saber, entendeu? Tipo, a beleza tá aí, cada um tem seus estilos, tem suas características. Mas eu não aceitaria ser ministro desse governo, não.
Sempre tem uma terceira saída, principalmente para pessoas inteligentes. E um jornalista experiente deveria saber que ele não responderia essa questão. Tá bem, e entre a Elis Regina e Elisete Cardoso, de quem que você gosta mais? Gente, eu gosto mais da Elis Regina. Eu gosto Tá, mais, eu amo a Elis Regina, mas eu amo a Elisete Cardoso também, mas eu eu sou também. muito fã da Elis Regina. Mas é uma maldade, né? A gente ser Para não colocado ficar em cima do muro. isso, a gente ser colocado diante dessas questões. Agora, eu queria. Agora é uma pergunta que vai contra um erro que eu cometi numa pergunta a você, e, curiosamente, na resposta você cometeu. Eu não sei se é um erro. Queria falar um pouco, Ale, de estrangeirismos para um produtor cultural como você é. Eu, quando olho Sale, não tenho os defeitos, sei lá, a viseira que tem, por exemplo, né, aquele ex-ministro, ministro das Forças Armadas, foi também ministro do Esporte, agora está me fugindo o nome dele, que era do PCdoB, que é um Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, Bonifácio Patriota. Mas quando eu vejo Sale, eu falo, pô, a liquidação é tão mais fácil. Quando eu vejo delivery, eu me pergunto, mas o cidadão comum na rua sabe que delivery é entrega em domicílio? Mas eu fiz uma pergunta para você dizendo que não ia, precisava fazer um disclaimer. E você respondeu com mainstreaming. Não está sendo um certo exagero que nós não estamos defendendo a nossa santa língua de Luís de Camões, coisa que os espanhóis fazem melhor do que nós? Olha, Juca, eu acho que tem exagero dos dois lados. Exagero de quem Tá. usa muito as frases em inglês e as palavras em inglês. Pode reparar que quando eu estava falando do consórcio que faz o patrocínio do carnaval, eu falei de um aplicativo de entrega de comida. Eu não usei essa palavra delivery que você Sim, eu colocou. percebi. Mas eu acho, Juca, que sim, existe exagero de um lado, assim como sim existe um pouco de exagero de outro, de quem critica e fica muito incomodado com isso. Eu acho que a gente tem aí, como eu disse, né, um momento da cultura brasileira e de valorização da cultura brasileira e do português, falada pelo brasileiro e pela brasileira em todos os conteúdos culturais gerados. Isso é mais importante. Se a gente puder regular o streaming para que a regulação do VOD, Video on Demand, gere mais 300 filmes por ano falados em português, aí vale falar o estrangeirismo. Tá. Olha lá, até fogos de artifício saudaram a frase de Ale Youssef. Ale, uma outra questão, como diria o outro. Há quem critique o nosso carnaval porque diz, e é claro, sempre é uma crítica moralista, não necessariamente moralizadora, porque há uma diferença, tá? Quem nos ouve, entre ser moralista e ser moralizador. Que o carnaval expõe o Brasil como o país das mulheres nuas, da prostituição, da venda do sexo e tal. Como responder a isso, a esta imagem que, eventualmente, o carnaval acaba causando pelo mundo afora? Bom, eu acho que o carnaval é tanta coisa, né? Não dá para ser resumido em uma imagem só. Eu acho que a melhor resposta é que o carnaval é o que nos une, é o que nos dá sentido de identidade. A gente começou o papo falando do Roberto da Mata, né? É o que dá sentido de continuidade para o Brasil. É talvez a instituição que melhor dê sentido de continuidade para o Brasil. Então, eu acho que a gente precisa parar de se preocupar com questões que são laterais à força e à beleza dessa possibilidade de união e de congraçamento e de encontro que o carnaval propicia. E de todas as idades e de todos os gostos e de todos os ritmos, né, Juca? Tipo, o carnaval
é brincado pelos avós, pelos netinhos, nos grupos, nos blocos infantis e familiares, é brincado pelos adolescentes, é brincado pelos adultos. Quer dizer, é uma coisa tão bonita, né? E está na nossa memória afetiva, assim como o futebol, como você bem colocou, né? Assim como a Copa de 70, a Copa de 82, a Copa de 2002, 94, enfim, todas essas conquistas nossas estão na nossa memória afetiva. Então, não adianta a gente ficar questionando e lutando contra o que é identidade. Existe uma coisa que é o gosto cultural da população. E o gosto cultural da população precisa ser respeitado. Oxalá o dia que os governos todos façam suas políticas baseadas nos gostos cultural da população, sabe? Porque aí a gente começa a falar direto a linguagem das pessoas. Vai lá, pergunta, pesquisa, vê o que as pessoas gostam. E por mais que existam outros fenômenos musicais, músicas que estão fazendo mais sucesso, tem mais aderência ao mercado hoje em dia, o carnaval, como diz o Roberto da Mata, dá sentido de continuidade. É como se a gente transformasse a frase do Roberto da Mata assim, ó, muita coisa acontece entre um carnaval e outro, mas o carnaval sempre acontece, né? É verdade. Aliás, você tocou em futebol, me diga, corintiano, palmeirense, São Paulino ou santista? Corintiano doente, Juca. Sou corintiano como você. Sou seu admirador também por ser corintiano. Doente. Também fui amigo do Dr. Sócrates. Também sou apaixonado pela história da democracia corintiana. Aqui está ele, ó. Estou sempre Salve, com ele Dr. aqui. Sócrates. Estou sempre com ele Salve, aqui. Dr. Sócrates. Olha aqui. Se você tivesse que escolher uma música para ser o hino de São Paulo, essa música Gente, seria daquele baiano lá que passou por aí e fez sampa ou seria outra? a gente tem outras músicas também que representam muito bem, mas a do Caetano é muito linda, Sampa é maravilhosa. O problema é que a gente não usa Sampa, né, Juca? A gente de São Paulo não usa a expressão É. Sampa, então seria um hino cantado pelas pessoas de fora da cidade. E é importante registrar que quando a gente fala pessoas de fora da cidade, a gente não está falando de pessoas nós não estamos fazendo uma referência a São Paulo como se São Paulo fosse a terra dos paulistanos. São Paulo é a terra de todos os brasileiros e brasileiras de todos os cantos do Brasil que escolheram morar em São Paulo. Assim como o Carnaval de São Paulo, Juca, é feito por brasileiros e brasileiras de todos os cantos do Brasil. Então, aqui, uma terra de muitos defeitos, um não tem, que é provincianismo, né? A gente tem essa coisa mais cosmopolita na cidade. Ah, Juca, a gente poderia escolher um de cada ritmo, a gente poderia escolher Trem das 11, a gente poderia escolher Sem São Paulo, do 365, a gente poderia escolher Envelheço da Cidade, para pegar duas do rock, a gente poderia escolher alguma do Mano Brown, alguma do Racionais, ou Não Existe Amor em SP, do Criolo, né? São várias músicas que remetem a essa complexidade, esse caldeirão cultural, esse lugar tão diverso, tão maluco, tão incrível que é São Paulo, tão cheio de problemas, mas também com tanta riqueza e com tanta beleza. Mas você há de concordar comigo que o maior problema de São Paulo é não se chamar Corinthians, não? Ah, certamente, certamente. O maior problema de São Paulo é não se chamar Corinthians, concordo totalmente. E a Avenida Paulista pode estar sendo cruzada pela Travessa Dr. Sócrates. Exatamente. E chamar ali toda aquela região de Parque São Jorge. Muitíssimo obrigado, Ale e o Cef, foi uma maravilha. Você que nos vê sabe, quinta-feira estaremos de volta aqui na TVT com mais um Juca Kfouri Entrevista. Até lá.